Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar prosseguimento ao sistema de login do nosso projeto CodeNighter, considerando que a gente tenha usuários registrados no nosso banco de dados. Então, considerando que esse usuário ele já está armazenado no banco, o que a gente precisa fazer é recuperar o nome e a senha do usuário, né? Recuperar o usuário através do nome e da senha que ele digitar no nosso formulário de login. Então, o que é que a gente tem que fazer nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, a gente vai, dentro do nosso controller do usuário, a gente vai criar um método chamado de autenticar, tá? Então, vou definir aqui um método autenticar no meu controller, que ele vai recuperar exatamente no nosso formulário de login os campos de usuário e senha, tá? Então, nosso formulário de login, ele tem aqui um campo com name login e outro campo com name senha, e no meu formulário de autenticação eu vou recuperar esses dois campos, tá? Então, vou colocar aqui login vai ser o meu this input post login e a senha do usuário também, senha this input post senha. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou carregar o meu model meu model do usuário. E eu vou considerar que nesse model existe uma função chamada recuperar por login e senha, tá? E eu vou passar o login e senha por parâmetro desse método, certo? Então, aqui no meu usuário model, eu vou exatamente criar esse método, tá? Então, function recuperar por login e senha. E vou definir a minha query. Qual que vai ser a minha query desse método? Vai ser select all from usuário where login seja igual ao valor que eu estou passando, né? And senha seja também igual ao valor que eu estou passando, tá? Então, eu vou aqui criar o meu array de dados, que vai receber o login e a senha, e eu vou executar essa query no banco. Então, vou obter diretamente aqui o resultado, tá? E como o login, ele é único, né? Então, quando a gente pesquisa no banco pelo login, ele necessariamente só vai poder trazer um registro para a gente, tá? Então, vou retornar o primeiro registro, né, que veio da nossa consulta com o banco, certo? E uma coisa que a gente tem que fazer também, né, é que quando a gente vai comparar a senha com o que está gravado no banco, a senha gravada no banco, ela está como criptografada. Então, a senha que a gente recebe aqui, ela também precisa estar criptografada. Então, aqui no controller, quando eu for passar a minha senha para ser comparada, eu também vou ter que fazer a criptografia dessa senha, ok? E aí eu vou fazer um teste, por exemplo, né? Vou verificar se existe, né? Vou colocar isso aqui dentro de uma variável, por exemplo, usuário. E eu vou verificar se esse usuário, né? Se foi retornado algum registro quando o usuário ele fez login com esse nome e essa senha, tá? Então, vou fazer um teste. Se existir algo dentro da variável usuário, então, vou simplesmente colocar if usuário, né? Se ele não está nulo, se existe alguma coisa, eu vou redirecionar para o meu sistema, né? Para a página inicial do meu sistema. Então, vou dar aqui um redirect para
a página inicial do meu sistema, que é o meu controller padrão, certo? Se não, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir uma variável de sessão, um flash data, né? Então, this session flash data, set flash data, mensagem e login ou senha inválidos. Vai ser a mensagem que eu vou colocar na minha no formulário que vai aparecer para o usuário. E eu vou dar um redirecionamento para minha página de login. Então, vou colocar aqui usuário /login. Tá ok? E aqui no meu formulário de login, eu vou escrever a mensagem que foi passada por parâmetro. Então, vou criar aqui por flash data, né? Então, vou criar aqui um parágrafozinho. E eu vou escrever aqui o this session flash data mensagem. Tá ok? E por fim, o que precisa ser feito é adicionar aqui no action do formulário de login o direcionamento para que quando seja clicado no botão, então quando a gente clicar aqui no botão de acessar, essa página ela precisa ser direcionada para a função do usuário autenticar, né? Então eu vou definir aqui o endereço usuário /autenticar, tá? Então, feito isso, vamos testar o nosso sistema, tá? A gente tem 2 usuários registrados no nosso banco de dados. Então, a gente tem o usuário Alba, que a senha é 12345, né? Mas está aqui criptografada, e o usuário Aparecida, que a senha é 54321. Digitar aqui o usuário do sistema e colocar a senha para ele direcionar para a página inicial, né? Da área restrita, no caso, né, que tenha o nosso controller padrão, tá? Vou fazer o teste aqui com um usuário que não esteja logado, que não exista, né, no nosso sistema, para a gente ver se ele dá a mensagem de erro. Então, vou colocar aqui Pedro e uma senha aleatória, tá? E vamos ver aqui o que é que deu erro. Não existe índice 0, tá? Então, a gente precisa fazer uma alteraçãozinha aqui no nosso model, tá? Então, ao invés de retornar aqui o índice 0, né, nesse caso não existe, eu vou retornar o resultado. E aqui, no caso de existir alguma informação no meu sistema, eu vou criar, se o usuário for válido, né, se existir alguma coisa, eu vou criar aqui a seção do usuário, session, set user data, né? Agora a gente está criando uma variável de seção chamada usuário, e dentro dessa variável de seção eu vou definir exatamente o que foi retornado aqui na posição 0, que é o primeiro usuário do meu sistema, tá? Então, vamos verificar se isso resolve aqui a nossa definição, tá certo? No caso do usuário, ele não estar logado no sistema, né? Então, Pedro, tá? Então, vamos lá, ainda está dando um errozinho. Vamos lá, se eu defino o nome do usuário inválido, ele vai apresentar o erro indicando que o login e a senha estão inválidos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, curta o vídeo e também se inscreva no canal para que a gente possa gravar mais vídeos como esse para vocês. Até a próxima!